Entenda em que casos se aplica o uso capião familiar. Olá, é uma satisfação estar com vocês novamente nessa semana, abordando dessa vez o uso capião familiar. Nós ouvimos durante toda a nossa vida falar em uso capião, o prazo necessário, como usufruir um imóvel, qual seria o procedimento, isso é muito comum na esfera jurídica. Mas agora, desde 2011, nós aplicamos o Instituto do Uso Capião Familiar. Por que uso capião familiar? Como? É aquele uso capião sobre o imóvel do casal. Por exemplo, um casal tem um imóvel e esse imóvel vai ser usucapido por aquele que ficou no imóvel morando, com os filhos ou sem filhos, e o outro abandonou o imóvel. Mas tem diversos requisitos que têm que ser observados. Porque se sabe, e é comum, que quando se vai dividir o patrimônio, quando o casal se separa, metade para cada um, vende-se e divide-se. Se não se vender ou dividir, nós vamos deixar em condomínio e depois, então, dissolver esse condomínio. Então, nessa circunstância, é diferente. Quando que eu posso usufruir? Mora num apartamento, um casal e a prole. O varão sai de casa, digamos assim. Também poderia ser a mulher, é a mesma coisa. Passam-se 2 anos ininterruptos e ele não volta, não dá a graça para nada, não paga pensão alimentícia, não paga condomínio, não paga IPTU, não dá notícia nenhuma de interesse pelo imóvel. Se ele entrasse com uma ação de partilha, ele já estaria demonstrando que ele não está afastado do bem dele, que ele quer partilhar. Então, 2 anos completamente afastado, o imóvel tem que ter até 250 metros quadrados. Isso é muito importante. Tem que ser o único imóvel do casal. Não tem que haver oposição da outra parte. Então, não sei se eu estou falando muito rápido, mas não pode haver oposição no sentido dele entrar com alguma ação, reclamar, notificar. Não. Ele tem que ficar mudo, afastado, sem em qualquer momento reivindicar direitos. Ele não pode estar pagando pensão alimentícia para os filhos. Ele não pode estar exercendo a visita dos filhos. Ele está completamente afastado. Isso acontece muito. Até no direito, a gente comenta que ele tem que ser um usucapião moldado, adaptado a uma situação de voluntariedade do varão. Porque, por exemplo, eu saio de casa, ou da mulher, ou ela sai de casa, sem qualquer imposição. É voluntário o afastamento. Agora, se houver uma Maria da Penha em cima dessa situação e o marido é afastado de casa, com certeza não vai dar para configurar o uso capião familiar. Ou, não sendo Maria da Penha, uma cautelar de separação de corpos, afastando o marido da casa, também não cabe, porque isso foi movido pelo interesse da mulher. Tem que ser obrigatoriamente voluntário. Isso é questionável, não é? Porque de repente esse homem pode ter ficado 2 anos longe, sabe-se como, em que circunstância, e claro que ele não pagou a pensão, claro que ele não viu os filhos, que ele não pagou os gastos da casa, que ele não ajudou a mulher na criação dos filhos, não os educou, tem todas as negativas possíveis para não ter direito a nada. Mas isso é muito grave. Tem que ser muito estudado, porque é tirar 50% do patrimônio que foi conquistado por uma pessoa antes do casal se desentender. Então, isso
tem que ser, como eu disse, muito visto. Mas se chama uso capião familiar. E quem vive nessa circunstância de marido afastado, preste atenção porque pode pedir o uso capião do imóvel. E pode ficar proprietário sozinho. Não passa para os filhos a metade. Fica para o outro cônjuge, o outro que ficou em casa. Cônjuge ou ex-cônjuge. Pode ser cônjuge porque o outro sumiu, não chegou a fazer o divórcio. E pode ser ex-cônjuge porque pode ter feito o divórcio e sumiu nunca mais dando ar da graça. Então, isso vem a auxiliar aqueles que estão em casa, que precisam da moradia e que não foram mantidos nem ajudados por delongados 2 anos. Sem notícias, sem pagamentos. Aí cabe vocês buscarem a propriedade sozinhos. Até a semana que vem. Foi um prazer estar com vocês novamente.